A paz do Senhor, meus irmãos, que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja em sua vida, que Deus, nosso Pai, esteja te abençoando neste dia de hoje, para sempre, você e sua família. Hoje eu quero pregar, falar para você a respeito do jejum. Que são poucas as pessoas hoje que jejuam, são poucos hoje que tiram aquele tempo ali que Deus determinou para poder fazer o jejum. Então, a Bíblia nos relata ali que o Senhor Jesus Cristo, quando começou o ministério dele, ele começou jejuando, fazendo aquele jejum de 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. O apóstolo Paulo fez um jejum também, né, quando ele começou o ministério dele, esteve jejuando por 3 dias. E também o jejum de Esther, onde ela conclamou, né, as concubinas ali, as servas delas também a jejuar, porque Mardoqueu também já estava em jejum devido àquela ameaça, aquele decreto ali de morte contra os judeus. Então, que nessa noite, que nesse dia, você possa entrar na presença de Deus, orar, pedir a Ele que te fortaleça num jejum que você quer fazer, que tenha um propósito, que tenha assim um determinado fim, determinado alvo, e também que você possa guardar em segredo quando você estiver orando, pedindo a Deus em jejum, né, que você não deixe que as pessoas vejam que você não está se alimentando, né, que você está buscando a Deus em espírito, em verdade, isento de alimento, isento de água. Então a Bíblia Sagrada ela nos mostra, né, que tem também o jejum parcial ali do profeta Daniel, onde ele esteve jejuando e não comendo aquilo que era mais agradável, né, como pão e carne. Ele jejuou durante 21 dias. Então Deus respondeu, né, a sua oração e deu vitória para ele. O que nos chama muita atenção é esse jejum do livro de Esther, onde o povo judeu estava no exílio, né, estava no cativeiro ali pelas mãos do rei Nabucodonosor, que foi o que levou eles, e já passado alguns anos, algumas décadas, ele já estava no reinado de Assuero. Então a Bíblia registra ali que o Amã, que não tinha afeição por Mardoqueu, que não tinha bondade em relação ao povo judeu, ele era o primeiro-ministro do rei e ele acabou decretando, né, a matança dos judeus. E eu quero te chamar a atenção que quando Mardoqueu ficou sabendo daquele decreto, ele entrou na presença de Deus em jejum, né, e se vestiu de pano de saco e cinza, quer dizer, roupas, né, que demonstravam humilhação perante os homens, perante Deus. Então o Senhor atendeu, né, porque Esther também jejuou quando ela viu o decreto. Ela conclamou os seus servos, suas concubinas a jejuar, né, para que ela entrasse ali à presença do rei Assuero e que ele usasse de misericórdia, que estendesse o cetro e que perdoasse, né, a Esther, porque ela se preparou, ela orou, ela buscou a Deus e deu tudo certo, né? Ela entrou na presença de Assuero e chamou Amã e Assuero para um banquete, acabou revelando ali aquela trama, aquele decreto que vinha tirar a vida dos judeus. Então o rei usou de misericórdia e acabou quem, né, morreu foi o próprio Amã, e o povo judeu teve que se defender.
né, eles se defenderam contra-atacando, porque tinha outro, baixou outro decreto, né, e acabou que foi o primeiro-ministro. O primeiro-ministro do rei acabou sendo o Mardoqueu, aquele que era perseguido pelo Amã, que era o primeiro-ministro anterior. Então eu quero te chamar a atenção ao jejum, à oração no meio do jejum, de joelhos inclusive, para que Deus possa usar de misericórdia e te atender. Então, se você tem alguma causa assim impossível, que você não esteja conseguindo resolver, recorre a Deus, pede a Deus de jejum, de oração, de joelhos, se isente de água, se isenta do pão, do alimento e também da água, né, com o jejum completo. Então é assim que o Senhor atenta para o seu pedido. E eu creio, né, que Deus usará de misericórdia. Tem uma passagem na Bíblia que a Bíblia fala assim que aquelas pessoas ali, aquele grupo, orou às margens de um rio e Deus se compadeceu-se e atendeu eles e os protegeu, né, naquela viagem. Então a Bíblia fala assim que o Senhor atenta à nossa oração, o Senhor ouve aquele que crê. A Bíblia fala assim que Deus está com os seus ouvidos abertos e com a sua mão estendida para salvar, está ouvindo a tua oração, a oração do seu povo. O Senhor é fiel, o Senhor é leal. Então, que quando você for fazer o seu jejum, peça a Deus, entra na presença do Senhor, de joelhos, entrega a causa, fala, olha, onde está incomodando, onde Deus tem, né, ali uma benção para você muito grande, uma benção que vai, né, influenciar por toda a sua vida. Peça ao Senhor que te abençoe, que te dê uma direção, um rumo, para que Ele te leve até a vitória. Seja humilde, seja simples, né, em suas orações, seja confiante, que Deus possa restaurar. Se você está com um casamento precisando de restauração, se você precisa voltar para sua esposa, se você é esposa precisa voltar para seu esposo, se vocês têm filhos, Deus, Ele tem uma vitória para você, uma vitória muito grande. Jejum acima de 3 dias, que Deus vai lhe responder. O Senhor estenderá a mão para ti e vai restaurar o teu casamento. A Bíblia registra em outras partes, como o caso do profeta Moisés, que jejuou por 40 dias, o caso do profeta Elias, que também jejuou por 40 dias. Então Deus o abençoou, levou ele para a eternidade. Ele ali, porque vivia em santificação e fazia a vontade de Deus. Moisés vivia em santificação, fazia a vontade de Deus, conversou com o Senhor face a face durante 40 dias e 40 noites ali no Monte Sinai, né, que era aquele monte, aquelas rochas. Aquele monte é pedra, é rocha pura. E Moisés esteve ali diante daquele que fez o pão e a água e fez todas as coisas. E Deus abençoou e progrediu e atendeu a oração deles. Também Josué, que esteve orando e jejuando por 40 dias, que era o braço direito do profeta Moisés. Então que Deus possa te abençoar, que Deus possa atender a sua oração. A Bíblia fala assim, que Deus, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. A Bíblia registra no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, então Ele me ouviu, me tirou de um lamaçal, né, de um lodo terrível. Ou seja, que pode ser uma situação que você esteja passando, que esteja te prendendo, que esteja te agarrando, que esteja te segurando. Então, que você possa, nas suas orações, em jejum, de joelho, que você possa obter a vitória, que você possa obter a graça, a bondade de Deus, a misericórdia, a luz do Senhor, que esteja sobre ti, sobre sua família,
e que você possa dar o testemunho da sua vitória. É assim que eu oro, que eu peço por você, para que você possa jejuar, irmão. Jejue na presença de Deus, pois Ele vai te dar vitória em nome de Jesus.